pessoal, estamos de volta falando mais uma vez aqui sobre polígonos e dessa vez nós iremos falar sobre a classificação dos polígonos. Os polígonos eles são divididos em dois tipos. Os polígonos eles podem ser regular e os polígonos podem ser irregular. Como é que eu vou conhecer se uma figura é um polígono regular? Simples, ela vai aparecer duas características importantes. A primeira é, um polígono regular tem todos os lados iguais. Mas é só isso, professor? Só porque a figura tem todos os lados iguais, ela é chamada de regular? Não, eu falei para vocês que ela vai aparecer duas características importantíssimas. Eu disse a primeira que foi, todos os lados são iguais. E qual é a outra característica, professor? A outra característica é, todos os ângulos vão ter a mesma medida. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas qual medida? Aí a gente vai descobrir no decorrer do assunto, porque cada polígono regular tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E o polígono irregular é o contrário do regular, né? Ou seja, ele não vai ter todos os lados iguais, muito menos todos os ângulos iguais. Então, uma figura que a gente vai falar que está no nosso dia a dia, se você olhar para a cerâmica da sua casa, se você olhar para a janela da sua casa, você pode encontrar uma figura no formato quadrangular, ou seja, uma figura quadrada, e o quadrado, que é um polígono que a gente vai falar lá na frente sobre ele tem essas características. Todos os lados de um quadrado são iguais e todos os ângulos do quadrado são iguais a 90 graus. Preste atenção que você vai aprender no decorrer do conteúdo quando é um quadrado, quando for uma figura de 5 lados, quando for uma figura de 6 lados. Então, aqui você tem o hexágono, que é outro polígono que a gente vai falar, né? Ele também é um polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos são iguais. E o irregular é o contrário. Ele não vai possuir todos os lados iguais, muito menos todos os seus ângulos iguais. Então já fique prestando atenção que a gente está falando muito sobre lados e ângulos. E esses daí vão ser os elementos do polígono. Então, a outra classificação que nós temos para os polígonos é o polígono ser convexo ou o polígono ser côncavo. O outro nome que nós podemos usar para côncavo é o polígono não convexo. Então, a gente pode dizer se um polígono é convexo ou ele não é convexo. Ou a gente pode usar o nome côncavo. Sim, professor, como é que eu vou reconhecer que um polígono, lembrando, o que é polígono mesmo? É uma linha fechada simples, formada por segmentos de reta. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ele vai ser um polígono convexo ou côncavo? Como é que eu vou reconhecer? Para o polígono ser convexo, se eu imaginar dois pontos no interior dessa figura e ligar eles vão estar sempre dentro da figura. Então, você pode imaginar dois pontos em quaisquer lugar dentro daquela figura e se você ligar eles, você vai perceber que ele se encontra dentro da figura. Quando isso acontecer, você está com um polígono chamado convexo. Tem outra forma de ver, professor, quando ele não é convexo? Sim, eu vou falar do côncavo e depois vou lhe mostrar outra maneira de você ver como é que o polígono é convexo ou ele é côncavo. Já o côncavo, se você imaginar dois pontos em quaisquer lugar dentro desse polígono, a reta não vai passar por dentro dele, ele vai passar por fora do polígono. Então, mas professor, você vai dizer, existem lugares em que eu possa marcar dois pontos
e ligar eles, e eles vão estar dentro da figura. Sim, mas eu falei que no convexo, todos os pontos que você pensar dentro da figura, qualquer lugar dele e marcar 2 pontos, tem que estar dentro da figura. Já o côncavo, não. Existem alguns lugares, existem 2 pontos que se eu ligar, ele não vai contemplar dentro da figura. Veja que eu posso colocar em vários lugares, ó, essa reta, e ele vai sempre contemplar ela sair ou alguns pontos ficar dentro da figura. Como aconteceu essa oscilação, nós chamamos o polígono de côncavo, ou também nós podemos chamar de não convexo. Sim, qual é a outra forma que nós podemos ver se o polígono é convexo ou é côncavo? Vamos imaginar um lado de um polígono. Se você traçar uma linha no lado do polígono, ela nunca vai se encontrar com o outro lado. Pensou aí? Imagine eu traçando um segmento, crescendo esse lado do polígono para cima e para baixo, ele nunca vai se encontrar com o outro lado do polígono. Já se você olhar para aquela outra figura e você imaginar um lado, quando você traçar, aumentar o tamanho desse lado para cima ou para baixo, você vai perceber que um dos lados vai tocar no outro. Então, quando isso acontecer, nós temos um polígono côncavo. Continuando aqui sobre os nossos polígonos, a gente tem agora que aprender o nome dos polígonos, né? Ou seja, a nomenclatura dos polígonos. Como é que se chama um polígono que tem 3 lados? Aí você deve estar se perguntando, por que começou de 3 lados? Cadê o 1 e o 2? O menor número de lados que deve ter um polígono tem que ser 3, porque com 2 lados você não forma uma linha fechada. Então, o menor número de lados que um polígono pode possuir é 3. E aí você deve perguntar, e o maior? Aí o maior é infinito. Você pode, a partir de 3, você pode formar o polígono do tamanho de lados, de tantos de lados que você quiser. Certo? Então, como é que se chama um polígono que tem 3 lados? Vocês já devem ter ouvido falar que é o triângulo, né? Por que o nome triângulo? Porque o nome tri vem de 3 e ângulo vem de ângulo, que vai ser um elemento que a gente vai falar muito aqui sobre os polígonos. Ele também pode ser chamado de trilátero, porque tri, 3, látero, lado. Então, mas temos o habitual de chamar mais de triângulo, mas se você encontrar o nome trilátero, não ache estranho. A mesma coisa vem com o polígono de 4 lados. Muitos alunos se confundem com o nome do polígono de 4 lados, que só chama de quadrado, não? Quadrado é um tipo de polígono de 4 lados, mas todos os polígonos que têm 4 lados, eles são chamados de quadrilátero. Então, a palavra látero é do grego, que significa lados, e quadri é 4. Então, é uma figura de 4 lados, se chama quadriláteros. E aí vem a figura de 5 lados, que vocês que assistem série americana já devem ter ouvido falar, que tem um nome lá de um centro de investigação que se chama Pentágono. Por que o nome lá desse lugar é Pentágono? Porque você vai observar que o formato daquele centro, ele é uma figura de 5 lados, né? Então, pentágono, penta, vem de 5. Quando o seu time é campeão, quem tem o time pentacampeão, já vai lembrar logo, penta, 5. Né? Então, aqui é penta, 5, e gono, você já viu o significado, que significa ângulos ou linhas retas. Nós temos o polígono de 6 lados, que se chama hexágono, né? E a gente pode comparar isso, o nome hexa, ao que tem na nossa seleção, né? A nossa seleção brasileira, ela é hexacampeã, ou seja, ela é 6 vezes campeã. Então, hexágono, um polígono de 6 lados. 7 lados é um polígono chamado heptágono. Octógono é um polígono de 8 lados.
Eneágono é o polígono de 9 lados. Decágono é o polígono de 10 lados. Um decágono é um polígono de 11 lados. Dodecágono é o polígono de 12 lados. E aí você deve estar se perguntando, cadê o 13, o 14 que não apareceu ali, professor? 13 e 14 ele não tem um nome específico. Você só chama de polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, certo? Então, somente o 15 e o 20 agora têm nomes, e o 15 é o pentadecágono e o 20 é o icoságono. Então, vimos aí a nomenclatura dos polígonos, são os nomezinhos que você tem que estar aí na sua cabeça. Então, nós vamos finalizar aqui por hoje, mas na próxima aula nós voltaremos mais falando sobre essas figuras que estão no nosso dia a dia. Então, lhe aguardo, se inscreva no canal, deixe seu like e envie para todos os seus colegas para que o nosso canal cresça e permaneça sempre com você para lhe ajudar.